Tem gente que olha para uma pessoa jantando sozinha num restaurante e pensa: coitado, ninguém quis vir junto. Mas nem imagina que aquela pessoa pode estar ali, saboreando não só a comida, mas também a própria companhia. Há quem ache estranho ver alguém caminhando no parque, ouvindo o som do vento sem celular na mão nem ninguém ao lado. Só que o que muitos não veem é o poder escondido nessa solidão. Quando alguém diz, num sábado à noite, com a voz calma e um sorriso discreto: "Tô aqui lendo em paz." Essa pessoa merece mais do que um que estranho. Ela merece parabéns. Porque ela descobriu uma liberdade que pouca gente conhece, a de estar bem com o próprio silêncio. A verdade é que quem consegue conviver consigo mesmo já percorreu um caminho que muitos evitam. Treinar o estar só é tão importante quanto saber estar com os outros. Porque se você não suporta nem seu próprio pensamento, quem mais vai aguentar? A maioria das pessoas corre da solidão como se fosse um monstro debaixo da cama. Mas a solidão não morde. Ela mostra. Mostra quem você é sem as distrações. Mostra a bagunça da mente, os desejos que você ignora, as perguntas que não teve coragem de fazer. É por isso que ela assusta tanto. Porque ela tira as máscaras. E nem todo mundo está pronto para se ver de verdade. É curioso como tem gente que sabota a própria paz. Tá tudo bem em casa, tudo tranquilo, aí a pessoa resolve chamar aquele contato tóxico de volta. Só para criar um caos novo. Vai para uma festa e, em vez de curtir, arruma briga. Quando a dor vira vício, a calmaria vira ameaça. Tem gente que só se sente vivo quando tá no meio do fogo. Porque o desafio do sucesso, da tranquilidade, é que ele exige responsabilidade. No fracasso você ganha tapinha nas costas. No sucesso, você ganha olhares atravessados. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro controle começa quando você não depende da aprovação dos outros. E viver bem com você mesmo é o primeiro passo para isso. Outro detalhe que quase ninguém comenta: tem gente que cultiva problema como quem cuida de planta. Adora reclamar, mas foge da solução como o diabo foge da cruz. A pessoa ouve o conselho, até concorda, mas não aplica. Porque, no fundo, o drama virou zona de conforto. Quando alguém resolve ficar introspectivo, as pessoas ao redor se incomodam. Acham esquisito. Porque o silêncio de um é o espelho do barulho interno do outro. E aí vem aquela sensação de: será que eu devia estar tão quieto assim também? É como se a tranquilidade fosse um tapa na cara de quem vive em modo automático. A psicologia já falou disso. Às vezes, para lidar com o medo, você precisa encarar ele de frente, de maneira controlada. Se você tem medo de ficar sozinho, que tal passar uma noite em casa só com você mesmo, sem distrações? Pode parecer difícil no começo, mas com o tempo você percebe que não é o silêncio que te assusta, é o que você escuta quando tudo ao redor cala. Um bom livro, uma bebida quente ou um simples banho de pensamentos pode ser mais curativo do que horas de conversa vazia. A grande virada é essa: perceber que estar sozinho não é o problema. O problema é não saber o que fazer com esse tempo sagrado. E aí entra o ponto mais importante: o que realmente tem sentido para você? Estar acompanhado, cercado de gente, ou estar inteiro, mesmo quando não há ninguém por perto? O estoicismo nos lembra que tudo aquilo que depende dos outros é instável, mas aquilo que você cultiva dentro de si é inabalável. Viver sozinho pode ser um treino de liberdade, um caminho para se tornar forte por dentro, sem precisar da plateia para validar seu valor. A pergunta não é com quem eu tô, mas quem eu sou quando ninguém tá vendo. Já parou para pensar que o maior peso nem sempre é o que você carrega nas costas, mas o que você evita enfrentar? Encarar a si mesmo exige coragem. E não é todo mundo que tem peito para isso. Tem gente que só de ficar sozinha um tempo já sente um buraco se abrindo por dentro. Mas será que esse buraco é da solidão ou da falta de sentido? A diferença é sutil, mas muda tudo. A solidão dói quando é forçada. A solitude, quando é escolhida, cura. Quando você se afasta do barulho, não é para fugir do mundo, é para se ouvir de verdade. É como se você se sentasse à mesa consigo,
mesmo olhos nos olhos, e dissesse: agora vamos conversar. Tem sábado que parece castigo para quem não sabe ficar sozinho, mas para quem aprendeu é um presente. Um sábado silencioso, com um chá quente e um pensamento sincero, vale mais que 1000 conversas rasas. E se der saudade de falar com alguém, a tecnologia está aí. Mas o importante não é encher a tela de rostos, e sim o coração de sentido. Estar sozinho ou acompanhado não importa tanto quanto estar em paz. A companhia dos outros só é boa quando você já se sente bem sendo quem é. Se não, vira fuga, vício, barulho disfarçado de abraço, encarar. A solidão de frente é quase como encarar um espelho mágico, desses que mostram quem você é por dentro, sem filtros. Tem uma história que lembra isso. No romance do Dorian Gray, ele olha para um retrato que envelhece e apodrece, enquanto ele continua jovem e bonito por fora. Um dia, quando encara de verdade aquela imagem, é tarde demais. A feiura que ele escondeu, o tempo todo tinha crescido por dentro. A solidão tem esse poder, te apresentar para a versão nua e crua de quem você é. E aí vem a pergunta: você conseguiria viver com essa versão? Hoje em dia a imagem vale mais que a essência. No Instagram todo mundo sorri, viaja, ama, vive aventuras, mas no RG tá todo mundo sério, sem pose, sem cenário bonito. E a vida real tá mais perto do RG do que da rede social. O problema é que a gente começa a acreditar na própria personagem. E quanto mais longe da verdade, mais difícil fica lidar com a realidade. É aí que o estoicismo entra como uma bússola. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos machuca, é como reagimos a isso. Ou seja, a dor não vem da solidão, mas da interpretação que damos a ela. A vida vai nos exigir uma escolha constante, encarar ou fugir. A esfinge da vida, como na tragédia de Édipo, sempre vai nos desafiar. Decifra-me ou te devoro. Se você não entende quem é, será engolido por quem os outros querem que você seja. E aí vem o velho disfarce. Fingir que tá tudo bem, bancar, o blasé, criticar a festa só para não admitir que se sentiu deslocado. É o famoso eu nem queria ir mesmo, mas no fundo queria sim, só não sabia como lidar com o próprio desconforto. A solução não tá em ter mais amigos, mais convites ou mais eventos. Tá em cultivar relações reais, gente que te olha no olho e te reconhece mesmo no silêncio. Aniversário com 80 pessoas pode ser só solidão em grupo. Agora, 4 ou 5 pessoas de verdade ao seu lado valem ouro. E se não tiver ninguém, tudo bem. Porque se você se bastar, qualquer companhia vira bônus, não muleta. O importante não é a quantidade de vozes ao redor, mas a qualidade do que se diz no coração. E para isso, às vezes, o silêncio é o melhor diálogo. Tem uma frase antiga que diz: Nancy, quem quer encher a casa pendura um presunto na porta. É isso, quer multidão? Oferece comida e bebida. Mas será que é esse tipo de gente que você quer por perto? Aqueles que vêm só pelo que você pode dar e não por quem você é? Comemorar com pessoas vazias é como acender velas em um bolo que ninguém vai saborear de verdade. É melhor um brinde em silêncio com quem importa do que um barulho ensurdecedor com quem nem te vê. O tempo é um bem precioso. Dinheiro até dá para recuperar. Mas tempo, uma vez gasto, já era. E gastar tempo com quem não soma é como jogar água em peneira. A vida tem essa mania de testar a gente com disfarces. Às vezes, o que parece rejeição é libertação. Quando alguém te cancela, pode estar te livrando de um peso. Porque quem te segue te prende, te cobra. Já quem te deixa, abre espaço. Parece contraditório, mas às vezes a perda é um presente disfarçado. Não é fácil aceitar isso, principalmente num mundo onde todo mundo vive de aparência. Mas o estoicismo ensina que não devemos depender da aceitação dos outros para ter paz. Sêneca já dizia: é livre quem vive contente com pouco. E poucas pessoas ao redor, quando certas, valem mais que aplausos vazios. Tem dias em que estamos rodeados e nos sentimos sozinhos. Outros em que estamos sós e nos sentimos completos. A solidão mais cruel é a que sentimos acompanhados, aquela sensação de estar no meio da festa e se sentir invisível, como se o coração gritasse e ninguém ouvisse.
Isso acontece porque não é o número de pessoas ao redor que define a conexão, é a profundidade da presença. E tem gente que está tão longe mesmo estando do seu lado. É nesse abismo silencioso que mora o dilema humano, o porco-espinho que sente frio e precisa do outro, mas se fere quando chega perto demais. Schopenhauer usou essa metáfora para explicar as relações humanas. Somos como porcos-espinhos num dia gelado. Queremos nos aquecer juntos, mas ao nos aproximar acabamos nos espetando. O convívio exige equilíbrio. Nem tão perto a ponto de machucar, nem tão longe a ponto de congelar. Conviver é uma arte. E mesmo quando se ama muito alguém, essa dança entre calor e espinhos continua. A verdade é que amar não significa ausência de atrito. Significa escolha diária, respeito pelo espaço do outro e, principalmente, a capacidade de voltar para si mesmo sem se perder do que se é. Para refletir um pouco mais, é interessante olhar a diferença entre dois termos que nem existiam no português até pouco tempo: solidão e solitude. A solidão, geralmente, é algo que nos acontece contra a vontade. É aquele vazio que aperta o peito quando somos deixados de lado, quando a companhia é negada, quando o silêncio é imposto. Já a solitude é uma escolha. É o silêncio abraçado, o retiro consciente. É se afastar não porque nos empurraram, mas porque escolhemos respirar. E é nessa escolha que está o poder. Quando você decide estar só, mas está em paz, você não está perdendo nada. Está ganhando a si mesmo. E aqui vale uma distinção importante. Na solitude, a gente se reconecta com a nossa essência. É como desligar o ruído do mundo e finalmente ouvir o som do próprio pensamento. É ler com calma, ouvir música de olhos fechados, meditar sem pressa, sentir o tempo passar como quem observa o vento balançando as folhas lá fora. Já na solidão imposta, a dor. Há o desejo não atendido, o abraço ausente, a voz que não liga. A diferença entre as duas é como a diferença entre estar num quarto por escolha ou por castigo. Uma é ninho, a outra é cela. E o modo como vemos isso muda tudo. A solitude, quando bem vivida, não isola, amplia. Ela não te afasta do mundo, te prepara para ele. Porque só quem aprendeu a ficar bem sozinho consegue realmente escolher estar com alguém, sem dependência, sem apego doentio, sem mendigar presença. É como diz Kierkegaard, tornar-se só consigo. Um conceito que parece estranho à primeira vista, mas é de uma profundidade absurda. Não é apenas estar só no físico, é silenciar por dentro. É não buscar nas redes, nos áudios, nos programas de TV, um alívio imediato. É desligar tudo e ouvir o que você tem para dizer a si mesmo. Tornar-se. Só consigo é se permitir existir sem distrações. Não é fazer faxina para enganar o tempo. Não é maratonar série para esquecer que está só. É ficar ali, quieto, com seus próprios pensamentos, seus medos, suas verdades. É quase um ritual de encontro. Você apaga as vozes externas e, pela primeira vez em muito tempo, escuta a única voz que sempre esteve ali. A sua. Isso não é solidão. É reencontro. É olhar no espelho e ver mais do que a aparência. É enxergar a alma. E olha que curioso. A solidão verdadeira, aquela que machuca, nem sempre acontece quando a gente está sem ninguém. Na verdade, a mais cruel das solidões costuma aparecer em meio à multidão. No meio de milhões de pessoas, você pode se sentir invisível. É como estar num mar de vozes e nenhuma dizer seu nome. Essa solidão urbana, barulhenta, mascarada, é a que mais consome a alma, porque ela finge que você está rodeado, mas por dentro você está gritando por socorro e ninguém ouve. O silêncio da solitude é cura, o silêncio da solidão é vazio. Aí entra um ponto essencial. Às vezes o que você sente como tristeza por estar só é na verdade medo de se encontrar. E esse medo te faz se esconder atrás de compromissos, barulho, gente demais. Só que uma hora ou outra, a vida vai te colocar frente a frente com você. E quanto mais você fugir desse encontro, mais difícil ele será. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é interna. Que você pode estar trancado num quarto e ainda assim ser livre se sua mente estiver em paz.
Marco Aurélio escrevia sobre isso em suas meditações. A tranquilidade vem de dentro. Então por que tanta resistência em parar e apenas ser? Ser em silêncio, ser sem aplausos, ser sem plateia. Talvez porque nos ensinaram que solidão é fracasso, é abandono, é rejeição. Mas não é. Solidão pode ser semente. Solitude pode ser flor. Depende de como você cultiva. Se você rega com consciência, com presença, ela floresce em sabedoria. Agora, se você só reclama do solo, nunca vai colher nada. É preciso coragem para ficar só e não se sentir perdido. E quanto mais você se acostuma a esse estado, mais você percebe o quanto estava distraído com o desnecessário. A solidão escolhida é como limpar uma sala e perceber o quanto havia de entulho. É um detox da alma. Você tira os excessos, os ruídos, os medos emprestados dos outros. Fica só o essencial. E é ali, nesse espaço limpo, que nasce a clareza. A clareza sobre quem você é, sobre o que realmente importa e sobre quem vale a pena deixar entrar de novo. Tem muita gente por aí tentando preencher o vazio com barulho, achando que o problema é o silêncio, quando, na verdade, o que incomoda é o eco dos próprios pensamentos. Já percebeu isso? Você desliga tudo, e de repente vem aquela inquietação como se algo estivesse fora do lugar. Mas o que está fora do lugar não é o mundo. É o coração, é a mente. A solidão joga luz nessa bagunça interna. E aí, ou você encara e arruma, ou continua fugindo, se enchendo de coisas que só te distraem, mas não te curam. Ficar só é como apagar a luz da cidade para enxergar as estrelas. E tem outro detalhe que ninguém fala. A solitude ensina a escutar. Quando você se cala, você aprende a ouvir o que antes passava batido. O som da sua respiração, o bater do coração, o sussurro dos próprios desejos. Isso é sabedoria. É como diziam os antigos, quem escuta a si mesmo nunca se perde. É nesse espaço silencioso que surgem as respostas mais sinceras. Não as que agradam os outros, mas as que fazem sentido para você. O estoicismo também fala disso, da importância de cultivar a interioridade como forma de encontrar serenidade. Enquanto isso, o mundo vive correndo. Todo mundo com pressa, como se a vida fosse uma corrida e a linha de chegada estivesse sempre mais à frente. Mas correr de quê, afinal? Das perguntas que não quer responder? Dos vazios que tenta esconder? O sábio estoico sabe parar. Sabe respirar. Sabe que viver bem não é acelerar, é saber a hora certa de ir e de ficar. É aceitar que o tempo não é inimigo, mas aliado, que o silêncio não é castigo, é cura. E que estar só pode ser sim um dos maiores presentes que a vida nos dá. E vamos ser sinceros, tem solidão que é boa, sim. Tem dia que tudo o que você precisa é de você mesmo. Sem perguntas, sem cobranças, sem expectativa, só você. Um café e seus próprios pensamentos. A vida moderna tenta te convencer de que estar só é sinônimo de fracasso. Mas a verdade é que quem não sabe estar só nunca estará inteiro com ninguém, porque vai sempre buscar no outro aquilo que deveria encontrar em si mesmo. E isso vira um ciclo vicioso, uma carência disfarçada de afeto, uma companhia vazia só para preencher a ausência. É como aquela casa cheia de móveis, mas sem alma. Tá tudo ali, mas falta vida. E a vida só aparece quando tem sentido, quando tem verdade. A solitude é isso, um espaço onde a alma pode respirar. Onde as máscaras caem, os medos se mostram e os sonhos antigos voltam a aparecer. E não tem nada mais libertador do que se reconectar com o que te move de verdade. Do que lembrar que você é suficiente, que você tem valor, que você não precisa de plateia para existir com dignidade. E nessa reconexão, algo mágico acontece. Você para de buscar validação nos olhos dos outros e começa a encontrar paz nos seus próprios. É um olhar diferente, mais firme, mais calmo. Como quem finalmente entendeu que não precisa provar nada para ninguém, só para si mesmo. E mesmo assim sem pressa, porque quem aprende a estar só, aprende também a viver com presença. E essa presença é o que te torna inteiro, mesmo em pedaços. Quando a gente para de correr atrás de barulho,
começa a ouvir melhor o que importa. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Que quanto mais você se escuta, mais você se entende. E quanto mais se entende, menos precisa da aprovação dos outros. Aquela ansiedade que vinha antes de cada mensagem não respondida, de cada convite negado, começa a desaparecer. Porque você percebe que não está perdendo nada de verdade. Pelo contrário, está ganhando uma coisa que não se compra em lugar nenhum, paz de espírito. E essa paz, meu amigo, é um tesouro que só quem se aceita pode encontrar. É engraçado como o silêncio, que muitos temem, é justamente o lugar onde se escondem as respostas. No meio da calmaria, você escuta o que o coração sussurra, mas que antes era abafado pelo barulho do mundo. Isso é tão poderoso que dá até medo. É como abrir um quarto escuro e dar de cara com caixas fechadas há anos. Lá dentro tem de tudo: memórias boas, traumas, sonhos que você esqueceu. Mas só de encarar isso, você já dá o primeiro passo para se curar. O estoicismo ensina que o maior domínio é sobre si mesmo, e não há domínio maior do que saber o que te habita. Talvez por isso tanta gente evite a solitude, não por medo do silêncio, mas por medo do que ele revela. Ficar sozinho é como desligar o palco e ver o teatro da vida sem maquiagem, sem figurino, sem plateia. Só você e o que realmente é. Tem gente que, nesse momento, sente vontade de sair correndo. Outras descobrem ali o lugar mais verdadeiro do mundo. Não é coincidência, é escolha. A escolha de viver com autenticidade, ainda que isso custe a companhia de quem só gostava da sua versão editada. E aí entra a beleza da solitude como virtude, porque quando você a escolhe, ela deixa de ser ausência e passa a ser presença. A presença do que é essencial, do que te faz crescer, do que te devolve a clareza. É como se você acendesse uma vela no escuro e começasse a enxergar tudo com mais nitidez. As relações ficam mais leves, os compromissos mais sinceros, a vida mais simples, porque o que vem de dentro se reflete no que está fora. E o mundo começa a se ajeitar quando a sua alma se organiza. Se a gente parar para pensar, viver com sabedoria não é sobre evitar a solidão, mas saber o que fazer com ela. É como pegar uma estrada deserta e, em vez de sentir medo, sentir liberdade. O caminho é seu, o tempo é seu, os passos também. Você não precisa de aplausos para seguir, precisa de consciência, de presença, de um propósito que vá além do olhar dos outros. E essa força vem quase sempre depois de um mergulho fundo em si mesmo, onde ninguém mais alcança, onde só você tem as chaves. E é justamente nesse ponto que o estoicismo brilha como guia. Ele não manda você fugir da dor nem da solidão. Ele ensina que esses momentos são professores disfarçados, que o desconforto tem lição, que o silêncio tem direção, e que o isolamento, quando acolhido com sabedoria, não te enfraquece, te prepara. Porque um coração que aprendeu a se sustentar sozinho não se curva diante de qualquer ausência. Ele permanece firme, como uma rocha no meio do mar, como um farol no meio da tempestade. Já notou como tem gente que nunca para, sempre com alguma coisa para fazer, algum lugar para ir, alguém para responder, mas quando você olha de perto, parece que elas não estão indo a lugar nenhum. É uma pressa sem destino, uma correria para fugir de si mesmas. Porque se pararem por um segundo, o silêncio grita, e o grito do silêncio é difícil de ignorar. Ele te pergunta quem você é, o que está fazendo da vida, para onde está indo, e nem todo mundo está pronto para responder. Por isso tanta gente troca profundidade por distração. Às vezes a gente acha que está buscando companhia, mas no fundo está buscando fuga. E é por isso que tanta relação nasce do medo, não do amor. Medo de ficar só, de encarar a si mesmo, de lidar com a própria bagunça. Só que nenhuma relação construída em cima do medo é leve, porque o outro vira um espelho onde a gente tenta esconder as rachaduras. E quando esse espelho quebra, a gente se vê de novo, nu, cru e com a mesma dor de antes. É por isso que o verdadeiro amor começa dentro, quando você não precisa mais de ninguém para se sentir completo, mas escolhe alguém para compartilhar a completude. É nesse ponto que a solitude vira poder, porque ela não exige,
Ela convida, ela não cobra, ela permite. Ela é aquele espaço onde você pode ser sem precisar provar. É ali que você descobre o que gosta de verdade, o que te faz bem, o que te faz mal. É como sair de um quarto escuro e ver o mundo com novas cores. Porque agora os seus olhos estão limpos. Você não está mais enxergando com pressa, com carência, com medo. Está enxergando com clareza. E isso muda tudo. A clareza, aliás, é um dos maiores presentes da solidão bem vivida, porque é no silêncio que a alma sussurra as verdades que o barulho abafava. E essas verdades, mesmo que doam, são libertadoras. O estoicismo sempre defendeu a lucidez. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia sobre seus medos e falhas, não escondia sua humanidade, porque sabia que só quem se encara sem filtro pode crescer de verdade, e que a paz não vem de ignorar a realidade, mas de aceitá-la com coragem. Muita gente acha que isso é egoísmo, que focar em si é se afastar do mundo. Mas é justamente o contrário. Quem não se conhece se espalha. Quem não se entende se perde no outro. E quem vive só para agradar, esquece quem é. Por isso, cultivar a solitude é também um ato de amor pelos outros. Porque só quem está inteiro pode oferecer algo real. O resto é carência disfarçada de afeto. É presença vazia, sorriso mecânico, conversa que não toca. E disso, o mundo já está cheio. Então, se você tem medo de ficar só, talvez seja porque nunca tentou de verdade. Nunca deu tempo suficiente para o silêncio se transformar em presença. Nunca sentou consigo mesmo sem querer fugir logo em seguida. Mas se você tentar de verdade, vai perceber uma coisa linda, que no fundo do seu silêncio tem um mundo inteiro te esperando. E esse mundo é seu. Foi feito para você. E só você pode habitá-lo com verdade. Tem gente que acha que ficar sozinho é o mesmo que estar abandonado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Abandono é ausência imposta. Solidão, quando bem compreendida, pode ser uma presença escolhida. Uma escolha de quem se prioriza. De quem percebeu que estar consigo é um encontro, não um castigo. A diferença é sutil, mas quando você entende, vira a chave. Não é mais sobre falta, é sobre presença. Não é mais sobre o que não tem. É sobre o que se tem de mais valioso. Tempo e espaço para si. Às vezes, o que a gente chama de tristeza é só saudade da gente mesmo. A rotina vai levando tudo embora, os hobbies, os silêncios, os pensamentos mais profundos. E quando você percebe, não sabe mais do que gosta, o que quer, o que te move. A solitude devolve isso. Ela te chama de volta para dentro. E lá dentro tem muita coisa esquecida esperando por você. É como reencontrar uma velha caixa de memórias no fundo do armário. Tem dor, tem alegria, tem sonho. Mas tudo é parte de você. E sabe qual o detalhe mais bonito da solitude? Ela não precisa de plateia. Ela é uma dança silenciosa que só você escuta. Não tem filtro, não tem legenda, não tem curtida. Tem verdade. E a verdade, quando aceita, transforma. É por isso que tanta gente foge dela. Porque ela exige coragem. A coragem de se encarar sem disfarces. De assumir os erros, de rever escolhas, de mudar o que for preciso. Isso é maturidade, isso é força. Como ensinava Epicteto, não procure que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será tranquila. A tranquilidade é isso, não é ausência de dor, é presença de sentido. E sentido não se compra, não se imita, não se empresta. Se descobre, se constrói, se cultiva, e tudo isso começa no silêncio. Começa quando você se desliga do ruído dos outros e começa a ouvir sua própria bússola. A vida tem muitos atalhos, muitas vozes querendo te guiar, mas nenhuma é mais certeira do que aquela que vem de dentro. Só que para ouvi-la, você precisa parar. E parar assusta porque dá a sensação de estagnação. Mas às vezes é na pausa que a alma dá o salto. Vivemos numa época em que parar virou pecado, descansar virou preguiça, silenciar virou esquisitice. Mas o corpo não mente. Ele dá sinais. A mente avisa. A alma pede. E se você não escuta, uma hora ela grita.
E esse grito costuma vir em forma de crise, de insônia, de cansaço sem fim. O estoicismo nos alerta: viva de acordo com a natureza. E parte da nossa natureza é saber recuar, refletir, reorganizar por dentro antes de agir de novo. A ação sem reflexão é só agitação. Por isso, valorize seus momentos de solitude, não como algo raro ou emergencial, mas como parte da sua rotina de autocuidado, como se fosse um banho para a alma, um abraço invisível que você se dá, porque quanto mais você se conhece, menos se abandona, e quem não se abandona, jamais se sente só de verdade. Pode até estar sem companhia, mas nunca está vazio. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa para se reencontrar é desligar o mundo por algumas horas, não para fugir da realidade, mas para respirar fora dela. Sabe aquele momento em que você fecha os olhos e sente o próprio coração batendo? É simples, mas poderoso. É como se você dissesse para si mesmo: tô aqui, tô vivo, tô inteiro. E isso basta. Não precisa de plateia, não precisa de plano. Só precisa da sua presença. A verdadeira presença, aquela que não se distrai com o que os outros estão fazendo, nem se compara com o que os outros estão vivendo. Tem gente que tem medo de ser esquecida, medo de não ser chamada, de não ser vista, de não ser notada. Mas será que o pior esquecimento não é aquele que você mesmo se impõe? Esquecer de si, do que gosta, do que acredita. Esquecer que sua companhia é valiosa, que seu tempo tem peso, que sua paz tem preço. Viver agradando os outros é como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. Já viver de forma estoica é escolher caminhar devagar, mas com um propósito. É entender que agradar a todos é impossível e desnecessário. No fundo, o que a solitude nos ensina é que a gente não veio ao mundo para preencher expectativas. Veio para viver com consciência. E consciência exige silêncio. Exige pausas. Exige tempo sozinho. A alma não se revela no barulho. Ela sussurra. Ela é tímida. E quando você não escuta, ela se fecha. Mas quando você para ouvi-la, ela floresce. Te mostra caminhos, te lembra quem você é, te reconecta com algo maior. Não precisa ser religioso, nem místico. É só sobre estar inteiro, presente, verdadeiro. E essa presença transforma tudo. Os relacionamentos ficam mais leves, as decisões mais firmes, as palavras mais certeiras. Porque quando você está centrado, o mundo deixa de te empurrar. Você começa a agir com intenção, não por impulso. E isso é raro hoje em dia. Quase todo mundo vive reagindo como se fosse um boneco puxado por cordas invisíveis. O estoicismo nos propõe o contrário: viver por escolha, não por reflexo. Escolher estar só quando necessário. Escolher estar com alguém quando for verdadeiro. Escolher o silêncio quando ele disser mais que 1000 palavras. Tem um trecho nas Meditações de Marco Aurélio que diz: olhe para dentro. Dentro está a fonte do bem, e ela pode jorrar sem cessar se você continuar cavando. Isso é a solitude. Um poço de dentro, profundo, silencioso, cheio de sabedoria. E cada vez que você mergulha, volta à superfície mais calmo, mais forte, mais lúcido. Por isso, não subestime o poder de um tempo sozinho. Ele pode te curar mais do que qualquer conversa, pode te orientar mais do que qualquer conselho, pode te transformar mais do que qualquer viagem. E mesmo que lá fora tudo esteja em caos, se aqui dentro houver ordem, você permanece de pé. Mesmo que a vida tire tudo, se você não perder a si mesmo, ainda tem tudo. A solitude é esse lugar secreto, onde nenhuma tempestade te alcança, onde você se reconstrói, pedaço por pedaço, até voltar a ser inteiro, sem precisar de ninguém para colar as partes por você. Quando você começa a gostar da sua própria companhia, muita coisa muda. O mundo continua barulhento, as redes continuam viciantes, os convites continuam aparecendo. Mas você já não aceita qualquer distração como antes, não porque ficou antissocial ou frio, mas porque aprendeu a selecionar o que realmente vale, sua energia. E isso hoje em dia é quase um superpoder. Dizer não com tranquilidade
desligar o celular sem culpa, passar um domingo inteiro consigo mesmo e chamar isso de prazer, não de solidão. É como se você tivesse descoberto um abrigo interno, um lugar que só você pode acessar, e lá dentro mora a sua verdadeira liberdade. Liberdade essa que não é sobre fazer tudo o que quer, quando quer. É sobre saber o que realmente quer, e isso só se descobre na quietude, porque no barulho da multidão, os desejos dos outros parecem ser os seus. Você passa a querer o que te disseram que é bom, e de repente se pega sonhando os sonhos errados. A solitude limpa esses ruídos, faz você perceber o que é seu e o que é emprestado. O estoicismo ensina exatamente isso, que o domínio de si é mais valioso que qualquer vitória externa. Que a verdadeira conquista é se libertar das ilusões e viver com clareza. E olha, viver com clareza não é viver sem dor. É sentir a dor com lucidez. É entender por que dói onde dói e o que precisa ser feito. Não se trata de anestesiar sentimentos, mas de olhar para eles sem desespero, de entender que tudo passa, tudo muda e que nenhuma dor é maior do que a sua capacidade de enfrentá-la com dignidade. Sêneca dizia que não devemos sofrer antes do tempo, e é verdade. Quantas vezes você já sofreu por antecipação, por medo, por suposição? A solitude te puxa de volta para o agora. E o agora, quase sempre, é mais leve do que a gente imagina. Também tem algo sutil, mas transformador, que acontece quando você aprende a ficar só. Você começa a observar melhor o outro. Percebe quem te respeita de verdade, quem só aparece quando precisa, quem não suporta o seu silêncio, porque ele revela o vazio que a pessoa carrega. E aí você deixa de mendigar presença. Você entende que a companhia não pode ser moeda de troca, nem ferramenta de distração. Tem que ser. Soma tem que ser verdade, tem que ser leve. E se não for, tudo bem seguir só. Porque estar só nunca mais vai ser sinônimo de estar perdido. Com o tempo, você percebe que a solitude te ensina sobre limites. Limites seus e dos outros. Ensina onde termina o seu papel e começa a responsabilidade alheia. Te mostra que não dá para salvar ninguém que não quer ser salvo. Que não adianta explicar tudo para quem não quer entender. E mais importante, que não tem nada de errado em se retirar, em preservar sua paz, em proteger sua energia. Retirar-se não é desistir, é se respeitar. É como um sábio recuo antes da próxima grande construção. E nesse silêncio respeitoso, muita coisa se reorganiza. Feridas cicatrizam, ideias amadurecem, forças são recuperadas. É como uma floresta que parece quieta, mas está em pleno processo de renovação. A solitude não é pausa, é germinação. É nela que você se prepara para o próximo passo, não com pressa, mas com propósito. Porque quem aprendeu a caminhar sozinho nunca mais caminha por obrigação, caminha por escolha. A maioria das pessoas corre tanto atrás de companhia que se esquece de correr atrás de si. É uma pressa para encontrar alguém, para ter alguém, para mostrar para o mundo que não está sozinho. Mas essa correria cega faz muita gente cair nos braços errados, aceitar migalhas emocionais e chamar isso de amor. Quando você ainda não se encontrou, qualquer abraço parece lar. Mas depois que você se descobre, você para de se contentar com pouco. Aprende a identificar o que é real e o que é só ilusão bem embalada. Tem uma força silenciosa em quem aprendeu a ficar bem consigo. É uma força que não precisa ser exibida, não precisa de discurso. Ela aparece no olhar tranquilo, na voz serena, na forma como a pessoa se posiciona sem gritar. É como uma pedra firme em meio ao rio. A correnteza passa, o barulho acontece, mas ela continua ali, imóvel, serena, no seu lugar. O estoicismo fala muito sobre isso, a firmeza interior, a capacidade de permanecer em paz mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. E essa firmeza só nasce na solitude. É curioso como algumas pessoas se assustam com quem está em paz, porque a paz revela o caos que elas mesmas carregam. Quando você se mostra confortável no silêncio, isso desestabiliza quem precisa do barulho para se sentir vivo.
Quando você recusa convites vazios, quem vive de distração se sente desmascarado. A solitude é um espelho que, sem querer, revela muito sobre os outros. E é por isso que tanta gente tenta te puxar de volta para o barulho, porque o seu silêncio incomoda mais do que 1000 palavras. Só que, com o tempo, você aprende a não reagir, a não se justificar, a não se explicar tanto. Você simplesmente segue em paz, sabendo que quem entende fica, e quem não entende vai. E tudo bem, nem todo mundo vai te acompanhar, nem todo mundo precisa entender seu processo. Você não veio ao mundo para ser compreendido por todos, mas para ser fiel a si mesmo. E isso, por si só, já é um ato de coragem, num mundo que te cobra máscaras o tempo todo. Aliás, quando você se reconcilia com a sua própria presença, até os lugares mudam de cor. Um café simples vira um momento sagrado. Um banco de praça vira um refúgio. Um fim de tarde solitário vira contemplação. Você para de buscar grandes eventos e começa a valorizar os pequenos instantes, porque agora você está presente, e presença é mais rara do que ouro. Tem gente cercada de luxo, mas vazia por dentro. Tem gente com a casa cheia, mas o coração em ruínas. E tem quem esteja sozinho num quarto simples e, mesmo assim, esteja completo. É essa completude que a solitude oferece. Não é feita de exageros nem de promessas. É feita de silêncio, de escuta, de calma. E tudo isso constrói um tipo de fortaleza que não se vê por fora. Mas quem tem, sabe. E quem não tem, sente. Porque o mundo todo pode estar caindo, mas quem se sustenta por dentro permanece de pé e em paz. Tem uma hora na vida em que você precisa fazer uma escolha. Continuar tentando se encaixar onde não faz mais sentido ou aceitar que o seu caminho talvez seja mais solitário, porém mais verdadeiro. E essa escolha dói, porque o coração tem memória, tem afeto, tem apego, mas também tem sede de paz. E quando a paz começa a valer mais do que a companhia, é sinal de que algo dentro de você amadureceu. Você começa a perceber que estar só não é sinônimo de vazio, e sim de integridade. Você não está incompleto, você está inteiro, só ainda não se acostumou com essa nova forma de estar no mundo. A verdade é que a solitude muda o olhar, e quando o olhar muda, o mundo muda também. Você para de se prender a promessas vazias, a amizades por conveniência, a relações que sobrevivem de aparência. Começa a ver quem realmente te enxerga e quem só projeta expectativas em cima de você. E aí, com o tempo, seu círculo diminui. Mas não se assuste, isso é bom. É sinal de que você deixou de ser multidão para ser essência. Sêneca já dizia que é melhor estar só do que mal acompanhado, e ele sabia do que falava. Tem gente que acha que isso é frieza, que se afastar é sinal de orgulho, mas não é. Às vezes é só maturidade, é saber que algumas companhias cansam mais do que o silêncio, que alguns encontros atrasam mais do que a ausência, e que forçar presença onde não há mais conexão é como tentar reacender uma vela que já se apagou faz tempo. O estoicismo ensina a aceitar as coisas como são, e isso inclui aceitar o fim de alguns ciclos, porque apegar-se ao que já foi é se condenar à frustração contínua. Estar só nesse contexto vira um ato de respeito. Respeito pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua saúde mental. E esse respeito não se negocia. Ele é base, é raiz. Sem ele qualquer vento te derruba. Mas com ele você vira árvore firme. Suporta as estações, resiste às secas, floresce quando for a hora. E quando floresce, atrai quem realmente vale a pena. Porque quem é paz, atrai paz. Quem é presença, atrai presença. E quem aprendeu a se bastar, nunca mais se contenta com metades. A solitude é um tipo de sabedoria que não grita. Ela sussurra. Ela aparece nos detalhes. No jeito como você se olha no espelho. No modo como escolhe onde ir, com quem estar, quando falar. Ela te ensina que o silêncio não precisa ser preenchido, que a pausa não precisa ser vergonha, que o tempo livre pode ser sagrado, e que não fazer nada também é fazer muito quando se trata de cuidar de si. É nesse espaço que nasce a lucidez, e com ela vem uma nova forma de viver. E essa nova
forma de viver pode parecer estranha para quem ainda não experimentou. Pode até parecer solidão, mas quem já sentiu a solitude de verdade sabe que ela não pesa. Pelo contrário, ela alivia, tira os excessos, os ruídos, as obrigações que não são suas e te deixa leve, leve para pensar, leve para sentir, leve para seguir. É essa leveza que te prepara para tudo, até para estar com alguém quando for a hora certa, e não por carência, mas por escolha. Tem uma coisa curiosa que acontece quando você se acostuma a ficar sozinho. O silêncio deixa de assustar. Ele começa a te fazer companhia. No início parece vazio, depois vira abrigo, e com o tempo se transforma em sabedoria, porque no silêncio a gente ouve com mais nitidez o que está dentro da gente. Coisas que o barulho do mundo abafava, inseguranças, verdades, desejos antigos. O silêncio vira um espelho, mas não daqueles de corpo, um espelho de alma. Ele não mostra só o que é bonito, mostra o que é real. E o real, mesmo quando dói, é libertador. Muitos têm medo de olhar para dentro. Preferem viver distraídos, sempre com a agenda cheia, os fones no ouvido, o feed rolando. Qualquer coisa para não escutar a própria consciência. Só que fugir de si mesmo cansa, exaure. Uma hora o corpo cobra, a mente colapsa, o coração grita. E aí, a vida te obriga a parar. Por isso, quando você escolhe o silêncio antes que ele te imponha, já está dando um passo na direção da liberdade. E liberdade, como dizia Marco Aurélio, é viver de acordo com a sua natureza. A sua, não a dos outros. E essa natureza pede silêncio de vez em quando, pede pausa, pede vazio, porque só no vazio algo novo pode nascer. A solitude, nesse sentido, é como o intervalo entre duas músicas. Pode parecer nada, mas é ali que a alma respira, que o coração se reorganiza, que o pensamento clareia. O mundo quer velocidade, mas a sabedoria exige ritmo. O estoicismo, com toda a sua simplicidade prática, nos lembra disso. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com propósito. Não é sobre estar com todos, é sobre estar inteiro com quem importa, e com você mesmo. Quando você se respeita ao ponto de se retirar de ambientes que te esvaziam, algo poderoso acontece. A vida começa a se alinhar. As conversas mudam, as conexões se transformam, as dores diminuem. Porque você deixou de ser refém da presença dos outros e passou a ser dono da sua própria paz. E quando você faz isso, você percebe que a verdadeira força não vem de ter companhia constante. Vem de saber que mesmo sozinho você está bem. Isso é independência emocional. É maturidade. É sabedoria silenciosa. E o mais bonito, essa força não é arrogante. Não é uma muralha. É uma serenidade que se vê nos detalhes. No jeito como você escuta mais do que fala. Como observa mais do que reage. Como prefere o silêncio a conversas vazias. E como aos poucos vai se tornando referência para quem ainda vive preso no barulho. Porque a sua calma incomoda os apressados, a sua paz perturba os inquietos, mas inspira quem está buscando o mesmo caminho. Então não se surpreenda se ao escolher a solitude, você começar a perder gente pelo caminho. É natural. Nem todo mundo vai acompanhar a sua evolução. E tudo bem, porque quem fica, fica por afinidade, por verdade, por conexão real. E quem vai, abre espaço. Espaço para quem vem com leveza, com presença, com reciprocidade. E nesse novo espaço você cresce, em silêncio, em paz, em plenitude. Você já reparou como algumas pessoas só aparecem quando precisam de algo? São presenças que somem no silêncio e ressurgem no interesse. E o curioso é que quando você começa a cultivar a solitude, essas relações ficam mais nítidas. Você começa a ver quem se aproxima pelo que você é, e quem só chega quando há algo para tirar. É como limpar uma vidraça que antes estava embaçada. De repente, tudo se revela. E nesse momento, por mais doloroso que seja, você entende que a verdadeira conexão não se constrói com presença constante, mas com intenção sincera. A solitude te dá essa lente limpa.
Ela revela os excessos, os disfarces, as conveniências. E aí você começa a fazer uma faxina emocional. Não por orgulho, por lucidez. Você entende que estar rodeado de gente não é o mesmo que estar acompanhado. E que a solidão, quando bem vivida, pode ser mais nutritiva do que qualquer conversa vazia. Como dizia Epicteto, nós sofremos não pelas coisas em si, mas pela visão que temos delas. A solitude muda a visão, tira o peso de se sentir rejeitado e coloca o foco em se respeitar. Respeitar a si mesmo, aliás, é o primeiro passo para exigir respeito dos outros. E é só no silêncio que você aprende como fazer isso de verdade. Você percebe que não precisa aceitar qualquer tipo de fala, qualquer tipo de convite, qualquer tipo de energia. A solitude é uma escola onde o principal ensinamento é: escolha com quem você divide o seu tempo, porque tempo não volta. E a presença dos outros dentro da sua rotina é um privilégio, não um direito automático. Quem não respeita seu silêncio não merece seu barulho. Tem gente que vai achar isso duro, vai te chamar de frio, de isolado, de orgulhoso, mas você vai saber a verdade. Vai saber que por trás do seu recolhimento tem um motivo: preservar sua paz. E essa paz é cara demais para ser negociada em nome de agradar os outros. O estoicismo ensina que não podemos controlar os julgamentos alheios, apenas nossas respostas. E a melhor resposta, às vezes, é o silêncio. Um silêncio que não grita, mas afirma, que não acusa, mas afasta, que não destrói, mas protege. Quando essa proteção vira hábito, você começa a florescer. Em vez de se sentir carente por estar só, você se sente completo. Em vez de buscar a aprovação, você entrega a presença. Em vez de viver ansioso, você vive em paz. Essa virada é sutil, mas profunda. Você deixa de esperar dos outros aquilo que só você pode oferecer a si mesmo. E isso muda tudo. Muda a forma como você ama, trabalha, escolhe, e até como você sofre. Porque agora você não sofre mais por se sentir só. Você apenas entende que esse momento é parte da sua evolução. E na solitude, o sofrimento não vira amargura, vira aprendizado, vira reflexão, vira lapidação. É como uma pedra que, sendo polida lentamente pelo tempo e pelo silêncio, se transforma em joia. Você não se torna menos por estar só. Você se lapida, e quanto mais o tempo passa, mais brilho você tem, sem precisar de luz alheia para se iluminar. Há momentos em que o maior ato de coragem não é lutar, mas recuar. Não é responder, mas silenciar. Não é provar, mas simplesmente seguir. A solitude ensina esse tipo de força. A força de quem não precisa se explicar o tempo todo, de quem aprendeu que paz vale mais do que razão. Você percebe que nem todo conflito merece sua energia, nem toda provocação merece resposta. E isso não é fraqueza, é controle. O mesmo tipo de controle que Epicteto pregava, o domínio sobre si mesmo, sobre as próprias emoções e impulsos. Quem reage a tudo é escravo dos outros. Quem escolhe quando e como responder é livre. E nesse processo de se calar por sabedoria, você começa a ouvir mais. Não só os outros, mas principalmente a si mesmo. E o que você ouve é revelador. Percebe mágoas guardadas, desejos sufocados, ideias ignoradas. Tudo que foi deixado de lado em nome de relações, de compromissos, de uma agenda cheia e uma alma vazia. A solitude vem como aquela faxina no fim do dia. Tira a poeira, recolhe o que não serve mais e abre espaço para algo novo entrar. Só que dessa vez esse algo novo não vem de fora, vem de dentro. Quando você se acostuma a viver nesse estado, o tempo ganha outro ritmo. As urgências diminuem, os ruídos se apagam, as cobranças perdem força. Você começa a fazer as coisas com presença, com calma, com intenção. É como se tivesse descoberto uma outra forma de existir, mais leve, mais sincera, mais sua. E aí percebe que a vida que você tanto queria viver talvez já estivesse ali, só esperando você desacelerar. O estoicismo sempre ensinou isso, viver de acordo com a natureza. E a nossa natureza não é correria, é presença.
Com a mente mais limpa e o coração mais inteiro, as relações que permanecem também mudam. Elas se tornam mais honestas. Você para de fingir interesse, de sorrir por obrigação, de aceitar convites só para não parecer estranho. Prefere a própria companhia ao invés de aguentar conversas vazias. E o melhor, começa a atrair gente que também valoriza isso. Gente que não se assusta com o seu silêncio, que entende o valor da pausa, que te respeita por quem você é, e não pelo que oferece. Esse é um dos maiores presentes da solitude. Ela filtra. Filtra relações, palavras, lugares. E nesse filtro você começa a montar uma vida que faz mais sentido. Uma vida onde você não vive de fachada, onde não precisa provar nada, onde pode ser sincero até nos seus silêncios. Porque agora você entende que não é o número de vozes ao redor que define a sua importância. É a profundidade da conexão que você tem com quem está, inclusive com você mesmo. E nessa profundidade silenciosa nasce a verdadeira autonomia. Não a arrogância de quem acha que não precisa de ninguém, mas a sabedoria de quem sabe que não depende de ninguém. Para se sentir bem, a solitude é esse lugar sagrado onde você aprende a ser suficiente. E justamente por isso se torna mais capaz de amar com liberdade, sem peso, sem posse, sem medo. O mundo vai continuar te dizendo que estar só é fracasso. Vai te bombardear com imagens de casais sorrindo, de amigos brindando, de festas lotadas, como se isso fosse sinônimo de sucesso, de realização. Mas o que ele não mostra é o que acontece depois da foto. A insatisfação escondida, a solidão em grupo, a sensação de vazio no meio da multidão. A verdade é que muita gente vive cercada de pessoas, mas completamente desconectada de si. E a solitude vem como uma escolha que vai na contramão disso tudo, não por rebeldia, mas por maturidade. Você começa a entender que estar só é uma forma de estar inteiro, que não existe nada de errado em curtir a própria presença, em sair sozinho, em dormir sem notificações, em passar uma sexta-feira com um livro e um silêncio acolhedor. Porque é nesse espaço que o verdadeiro encontro acontece. Não com o outro, mas com o seu eu mais profundo. E esse encontro, por mais simples que pareça, é um marco. É ali que você começa a se tratar com mais gentileza, a se escutar com mais atenção, a se respeitar como nunca antes. É engraçado como as pessoas confundem estar só com estar isolado, mas a diferença é enorme. Estar só, quando é uma escolha, é um mergulho. É como sentar à beira de um lago e apenas observar as águas calmas refletindo o céu. Isolamento é outra coisa. É ausência forçada. É negação de vínculos. A solitude, ao contrário, fortalece os vínculos. Ela te prepara para estar com o outro de maneira mais verdadeira. Porque quando você se conhece, você sabe onde pisa. E não pisa mais em ovos por medo de desagradar. Marco Aurélio dizia que o homem nobre se sente em casa com sua alma. E quem está em casa não precisa fugir, não precisa disfarçar, não precisa fingir que está tudo bem. A solitude é esse lar interno que, uma vez descoberto, vira refúgio. E quando você encontra esse lugar, pode ir ao mundo inteiro sem perder o chão, porque seu chão não está mais fora, está dentro. E isso muda tudo. Muda a forma como você lida com a ausência, com os finais, com os ciclos que se encerram. Você aprende a dizer adeus sem se despedaçar. Esse tipo de segurança interna não se compra, não se imita, não se ensina em livros. Ela se constrói em silêncio, dia após dia, na convivência íntima com você mesmo. É como esculpir uma pedra. Demanda tempo, paciência e presença. Mas o resultado é uma estrutura que não desaba fácil. E quando as tempestades vierem, porque elas sempre vêm, você não se desespera. Porque sabe que a sua fortaleza não está do lado de fora. Está no peito, está na mente, está na forma como você se trata, mesmo quando o mundo parece desmoronar. É esse tipo de estrutura que o estoicismo valoriza. Uma mente treinada, um coração estável, uma vida com propósito. E tudo isso começa quando você deixa de fugir do silêncio e começa a caminhar com ele. Como quem finalmente entendeu que estar só não é o fim do caminho.
É o início de uma jornada que só você pode fazer e que vale cada passo. Tem uma beleza silenciosa em quem não se desespera quando está só. Uma serenidade que incomoda quem ainda não aprendeu a se escutar. É como se a pessoa caminhasse por dentro de um templo invisível, feito de consciência, de escolhas de paz. E isso é raro. Raro porque exige desapego. Desapego da necessidade de ser aceito o tempo todo, da vontade de agradar a todos, do vício em estar cercado mesmo quando ninguém ali te enxerga de verdade. A solitude ensina, isso sem palavras, como um mestre que aponta o caminho e depois se cala. E quando você começa a trilhar esse caminho, a pressa desaparece. A ansiedade perde espaço. Você já não sente mais aquela urgência de preencher o tempo, de ocupar cada minuto com alguma distração. Você começa a saborear os instantes, a perceber o cheiro do café, a cor do céu, o som da sua própria respiração. São coisas pequenas, mas que te reconectam, e essa reconexão é ouro, porque quando você volta para si, percebe o quanto estava distante. Distante do que ama, do que sente, do que realmente importa. É nesse ponto que a solitude deixa de ser uma pausa e vira estilo de vida. Você passa a valorizar mais a profundidade do que a quantidade. Prefere um encontro verdadeiro a 1000 contatos superficiais. Prefere uma conversa sincera a horas de conversa fiada. E isso naturalmente vai afinando seus vínculos. Quem fica, fica por afinidade. Quem vai, leva com leveza. E você entende que perder gente não é sinal de fracasso. É sinal de maturidade. Porque quem está em paz não implora a presença. A presença que importa se mantém. A que não se sustenta, cai. O estoicismo trata essa liberdade como virtude. Virtude que nasce da autossuficiência emocional, da capacidade de não se deixar dominar pelos desejos dos outros, nem pelos seus próprios impulsos, de saber esperar, de saber calar, de saber agir no tempo certo. E isso só se desenvolve no silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro, no espaço onde você observa antes de reagir, onde você escolhe e não apenas responde. Essa é a base de uma mente forte. E uma mente forte é como um farol. Permanece firme mesmo quando o mar enlouquece. Ao perceber essa força crescendo dentro de você, tudo ao redor começa a parecer diferente. O que antes parecia essencial, agora parece excesso. O que antes era rotina, agora vira escolha. Você começa a questionar os porquês de tudo. Por que estar com certas pessoas? Por que seguir certos hábitos? Por que continuar em certos lugares? E essas perguntas não são crise, são consciência. A solitude ativa esse radar interno. Um radar que te guia com mais clareza do que qualquer conselho externo. E com esse novo olhar, a vida ganha outra textura. É como se o tempo ficasse mais denso, mais vivo. Você não passa mais pelos dias. Você vive os dias. Cada passo, cada pausa, cada silêncio vira parte de algo maior. Algo que não tem nome, mas que você sente. E nesse sentir você descobre que estar só pode ser, sim, a forma mais profunda de estar em paz. A grande verdade é que só quem já se sentiu confortável em sua própria companhia é capaz de escolher as outras pessoas com liberdade e não com carência. E essa liberdade é um divisor de águas, porque antes dela qualquer migalha parece banquete, qualquer atenção soa como amor. Mas depois que você se encontra, percebe que amor mesmo começa no espelho. E quando ele nasce de dentro, você para de aceitar menos do que merece. Começa a reconhecer o que é recíproco, o que é presença real e o que é só preenchimento de tempo. Tem algo poderoso em saber estar só, a leveza de não depender, de não esperar que alguém chegue para te completar. Você já está completo. O outro, quando vem, não vem para fechar um buraco, vem para caminhar ao lado. E essa é a diferença que transforma tudo. Porque quando duas pessoas inteiras se encontram, não há cobrança, não há grito, não há prisão. Há troca, há silêncio respeitado. Há espaço entre um e outro. E nesse espaço nasce o afeto mais bonito. Aquele que não sufoca, mas acolhe. É nesse ponto que você entende que a solitude não é o oposto do amor. Pelo contrário,
Ela é o solo onde o amor verdadeiro floresce. Amor por si, pelo outro, pela vida. Um amor que não nasce da urgência, mas da calma. Que não vem da falta, mas da abundância interior. O estoicismo sempre valorizou esse tipo de relação. Aquela que nasce do equilíbrio, da razão firme, do coração limpo. Porque só quem está centrado pode construir algo duradouro, dentro ou fora de si. Ao entender isso, até os finais começam a doer menos. Você deixa de encarar despedidas como derrotas e passa a vê-las como partes do caminho. Ciclos que se encerram, portas que se fecham, silêncios que se impõem. Tudo isso deixa de ser tragédia e vira oportunidade. Oportunidade de voltar para si, de reorganizar a alma, de plantar de novo. Porque quando você já tem dentro de si um jardim, não se desespera quando uma flor vai embora. Você sabe que outras virão. E sabe também que nenhuma flor externa substitui a que você cultiva dentro de você. Essa é a beleza da solitude bem compreendida. Ela é fértil. Ela não é seca, não é árida, não é fria. Ela é útero. É preparação. É refúgio. É pausa entre um verso e outro da poesia, que é a vida. E quem respeita essa pausa, escreve com mais beleza, fala com mais verdade, vive com mais presença. Você já não se atropela, não se perde tentando agradar. Você vive no seu tempo. E nesse tempo, tudo tem mais sentido. E talvez seja isso, que a maioria esteja buscando sem saber. Um pouco de sentido. Não nas grandes respostas, mas nas pequenas certezas. E uma dessas certezas é simples, mas profunda. Quando você aprende a estar só, você nunca mais se sente perdido, porque descobriu que o seu norte não está em alguém. Está dentro de você, quieto, calmo e constante, como uma chama que nunca se apaga. Quando a gente entende que a solitude não é ausência, mas presença, tudo muda. A gente deixa de se sentir em falta e começa a perceber o quanto já tem, o quanto já é. E essa percepção traz uma liberdade tão grande que, de repente, você não se sente mais sozinho num sábado à noite. Você se sente em paz, lendo, pensando, tomando um chá ou simplesmente escutando o som da própria respiração. O que antes parecia vazio agora é cheio de significado. É como se o silêncio começasse a falar. E tudo o que ele diz faz sentido. É nesse estado que a clareza chega. Você começa a distinguir com mais facilidade o que é leve do que pesa, o que nutre do que suga, o que aproxima do que finge. Companhia. A solitude te ensina a ver com outros olhos, a ver além do sorriso forçado, da conversa automática, da presença que é só física, e com o tempo você deixa de buscar multidões. Começa a desejar apenas conexões, porque percebeu que quantidade não preenche, só ocupa espaço. E espaço é algo que agora você valoriza como nunca. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna aquilo com o que ela se alimenta, e essa frase ecoa fundo quando você está sozinho, porque na solitude você escolhe o que entra. As palavras, os pensamentos, os sons, os sentimentos. Você para de consumir qualquer coisa. Começa a ser seletivo, a escolher o que faz bem, o que constrói, o que edifica. E isso muda até a sua forma de falar, de pensar, de viver. Sua alma vai se moldando de acordo com o que você permite entrar nela. Você se torna mais calmo, mais firme, mais sereno. Não por indiferença, mas por consciência. A consciência de que viver bem não é sobre ter mais, mas sobre precisar de menos. Que a felicidade não mora no excesso, mas no essencial. E que o essencial, quase sempre, é invisível aos olhos apressados. É por isso que a solitude é, ao mesmo tempo, um espelho e um filtro. Ela mostra quem você é e protege quem você está se tornando. E talvez a grande transformação esteja nisso, em se tornar alguém que você admira, alguém que você respeita, alguém que você tem prazer em ser. Porque quando você gosta de quem se tornou, a solidão não assusta, ela acolhe. E esse gostar de si não é vaidade, é lucidez. É o resultado de uma jornada interna que não depende de reconhecimento, de validação, de likes.
é algo que só quem vive de verdade entende. E quem entende nunca mais volta atrás. A solitude, no fim das contas, é esse lugar sagrado onde tudo começa a fazer sentido. Onde as perguntas são mais importantes que as respostas. Onde a paz não depende de cenário. Onde o amor próprio não é discurso, é prática. E onde a sua presença é tão inteira, tão cheia, tão verdadeira, que até o silêncio se sente acompanhado. Quando você se acostuma com a sua própria presença, tudo ao redor se reorganiza. A solidão deixa de ser um eco incômodo e passa a ser um espaço fértil, um terreno silencioso, onde nascem os seus pensamentos mais autênticos, os sentimentos mais limpos e as decisões mais conscientes. Você começa a entender que estar só é muitas vezes a maneira mais sincera de se preparar para estar com o outro, porque é na solitude que você se afina, se alinha, se centra. É nela que você se pergunta com honestidade quem eu sou de verdade quando ninguém está olhando. Essa pergunta por si só já vale toda a jornada, porque ela tira você do automático, te arranca da rotina mecânica e te coloca frente a frente com a própria essência. E não tem resposta fácil. Às vezes, o que você encontra não é bonito, é frágil, é confuso, mas é real. E quando você aceita esse real com ternura, sem julgamento, algo dentro de você amadurece, cresce, fica mais forte. Aí você percebe que não precisa mais de plateia, de aplausos, de aprovação. Você só precisa de coerência. Coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. O estoicismo sempre falou sobre isso, ainda que com outras palavras. Ele ensina que a verdadeira liberdade é ser guiado pela razão, não pelas emoções descontroladas. Que a verdadeira força não está em resistir ao mundo, mas em se manter firme no meio dele. Que não é o que te acontece que define sua paz, é o modo como você escolhe lidar com o que acontece. E quando você cultiva essa paz dentro de si, nenhuma ausência te desmonta, nenhuma rejeição te destrói, nenhum silêncio te afunda, porque você já aprendeu a se ouvir, já aprendeu a se acompanhar, já entendeu que a melhor conversa da sua vida pode acontecer em uma noite silenciosa, com um copo d'água, um caderno e um pensamento sincero. Já sentiu que a maior companhia não precisa dizer nada, ela só precisa estar. E você está inteiro, presente, consciente. E isso, por mais simples que pareça, é tudo. É a fundação de uma vida sólida, coerente e serena. É por isso que, quando alguém te vê andando sozinho por aí, talvez não entenda. Talvez até sinta pena, ache que você está triste, perdido. Mas o que ela não sabe é que, por trás desse passo calmo, tem uma história de reconciliação, uma jornada de volta para casa. E nessa casa, que é o seu interior, agora mora um silêncio amigo, um tempo respeitado, um coração tranquilo e uma mente lúcida que sabe o valor de cada momento, de cada pensamento e, acima de tudo, de cada recomeço. Porque viver com solitude não é fechar a porta para o mundo, é abrir uma janela para dentro. E quem aprende a olhar por essa janela, descobre que o mundo mais vasto que existe é o que mora dentro de si. Se essa jornada fez sentido para você, se em algum momento as palavras tocaram sua alma ou ajudaram a clarear sua mente, então você vai gostar da nossa playlist Viver Sozinho. Lá você vai encontrar reflexões profundas, tranquilas e transformadoras para fortalecer ainda mais essa conexão com a sua própria companhia. Quando estiver pronto, é só clicar e continuar essa caminhada silenciosa e poderosa com o estoicismo racional ao seu lado.